Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, público presente, telespectadores da TV Alesp, infelizmente a cidade, a região metropolitana amanheceram embaixo d'água, pelo menos uma parte considerável da cidade, a região oeste, a região norte, diferente da zona leste, que não sofreu tanto com essa situação. Mas por que essas duas regiões? Basicamente porque os dois principais rios dessa cidade, o Rio Pinheiros e o Rio Tietê, eles transbordaram. E aqui é preciso trazer a responsabilidade. Tanto um quanto o outro é de responsabilidade do governo do Estado. É verdade que a prefeitura tem responsabilidade com piscinões, com limpeza e drenagem, mas os rios, esses dois, as marginais, são de responsabilidade do governo do Estado. E aí, pasmem, eu fui olhar o orçamento, né? Controle de cheias do canal Pinheiros, 2018 e 2019. O Dória gastou menos que o Alckmin, valores atualizados. O Alckmin gastou, 2018, o Alckmin França empenhou 22,2 milhões e o Dória 19,5 milhões. Você vai no Tietê, a mesma coisa. A relação orçamentária, ela não deixa dúvidas. O governador Dória gastou menos que os governos anteriores. Portanto, é preciso aqui trazer a responsabilidade dos governos. Eu não queria falar sobre isso, eu só fiz essa referência porque é uma situação difícil para quem perdeu tudo, para quem está embaixo d'água, e nós precisamos cobrar as responsabilidades. Eu queria falar de outro assunto que considero fundamental nesse momento que a gente está vivendo. A Assembleia aprovou, semana passada, a construção de uma comissão de relações internacionais, que, na minha opinião, tem uma importância grande, porque essa é a principal Assembleia do Estado e ela tem capacidade de dialogar com os vários consulados que estão instalados na cidade e no Estado. E nós temos que enfrentar alguns debates internacionais, porque eles são necessários. E um deles, que está posto agora, é o novo coronavírus, que tem trazido uma preocupação grande. O governo federal vacilou um pouco para trazer os brasileiros que estavam lá, querendo voltar, e agora trouxe no domingo, e eles estão em quarentena, nenhum deles tem absolutamente nenhum sinal de que contraíram o vírus. Mas qual é o problema? É que esse debate ele está virando grandes fake news. Muita gente tem tripudiado, discriminado chineses e asiáticos. A gente tem relatos, por exemplo, agora no início de fevereiro, uma estudante de direito denunciou ter sido vítima de racismo e xenofobia por uma passageira do metrô do Rio de Janeiro. Aspa, essa mulher esperou eu me dirigir para a porta do vagão para gritar: olha lá a chinesa saindo, sua chinesa porca, nojenta, e fica aí espalhando doença para todos nós. Ela relatou em suas redes sociais. Esse caso não é o único, e não é só no Brasil. A gente teve casos, por exemplo, na Europa, de discriminação, de xenofobia. E é inadmissível, porque a culpa não é de um povo, de uma pessoa. Aí a gente já viu isso em outros casos, por exemplo, na África, com o ebola. As pessoas discriminando africanos, chegando ao ponto de, em alguns casos, considerar que só porque o cara estava na África, ele deveria ser isolado. Esse tipo de atitude não contribui para o combate e não contribui para a convivência pacífica entre os povos. A gente teve o caso da Associação de Jovens Chineses na França, que publicou em suas redes sociais, está recebendo pedidos de ajuda psicológica por vítimas de discriminação desde o surgimento do novo tipo de coronavírus. Não só de pessoas de origem chinesa, mas também coreana, cambojana, vietnamita e filipina. É preciso que a Assembleia dê uma contribuição. O governo chinês tem se esforçado. Várias notícias foram publicadas da rapidez que construíram hospitais, que deram publicidade ao genoma do vírus e o esforço que tem sido feito, inclusive para fazer meia-culpa quando é preciso. Por isso, nós aqui na Assembleia Legislativa, primeiro precisamos ser solidários ao povo chinês e ao povo asiático nesse momento, de combate a uma doença que vai interferir na economia, que vai interferir nas relações, como vem interferindo. É só observarmos o que está acontecendo
na China, quando deixa de produzir, ou mesmo em empresas de outros países, como a Ericsson, que está proibindo seus funcionários de viajar pelo mundo, só para concluir, senhor presidente, é preciso que a gente diga não ao preconceito, à xenofobia, e que a Assembleia se manifeste apoiando o povo chinês, o povo asiático, e, em especial, rechaçando os fake news, as informações que são mentirosas e que contribuem para criar um clima de xenofobia no país, no Estado e no mundo. Por isso aqui, senhor presidente, eu gostaria que esse meu pronunciamento de apoio às iniciativas do governo chinês, já demonstrada com a construção dos hospitais, com a divulgação do genoma, com a publicização das informações, e também com as medidas que foram adotadas, que esse meu pronunciamento fosse enviado ao consulado aqui da China, à cônsul Xi Jinping, numa ação de solidariedade, de apoio ao povo e ao governo que vem se esforçando para eliminar mais um vírus e para poder dar a tranquilidade que o mundo precisa. Muito obrigado, senhor presidente. Por isso solicito que se encaminhe ao consulado.